Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom podemos estar aqui mais uma vez para estarmos ministrando a palavra do Senhor, estarmos juntos adorando, glorificando ao Deus vivo. Essa é uma quinta-feira, uma noite especial, quando vamos estar falando nessa noite sobre o quinto episódio da série 7 áreas de intercessão. Para lembrar a vocês, nós já falamos aqui sobre algumas áreas importantes, né? O primeiro episódio foi sobre o indivíduo, o segundo episódio foi sobre a família, terceiro episódio a igreja, quarto episódio nós tratamos aqui do tema governo e o quinto episódio agora vamos falar sobre a educação como um fator de influência no nosso modo de ser, de pensar. Então esse aspecto da educação, enquanto instrumento de formação de sociedades, de nações, e influencia diretamente a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Eu quero desde já agradecer a sua presença, participação e convido a clicar aí e compartilhar com os nossos amados irmãos, amigos, e nós vamos orar nesse instante para começarmos esse momento que é tão especial diante de Deus. Amém, queridos? Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. Pai, obrigado. É muito bom estarmos em Tua presença, é bom reconhecermos que só o Senhor é Deus, não há outro senão o Senhor. Consagramos nossa vida a Ti nesta hora e pedimos a ajuda do Espírito Santo para nos ensinar, para falar conosco, para ser o nosso ajudador, aquele que nos revela coisas grandes e ocultas que não sabemos. E que possamos ter uma visão, Senhor, extraordinária do Teu reino e como podemos ser influência nessa terra através da educação, como instrumento, meu Deus, de influenciar o modo de ser e de pensar das pessoas. Derrama a Tua graça, a Tua bênção sobre cada um de nós. Abençoe cada pessoa que está agora participando ao vivo e que a Tua unção seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amados? É muito bom. A Igreja em Células Nova Aliança, né, agradece a sua presença e participação e quero que você continue conosco, compartilhe, convide pessoas para iniciarmos essa ministração que eu sei que vai ser muito importante para a minha e para a tua vida. Amém? Vivemos diante de um momento difícil, um momento em que enfrentamos muitas dificuldades com a pandemia e acredito que não só você, como toda a sociedade está sofrendo muito, né, com todas essas dificuldades e por isso nós estamos aqui sempre ministrando palavras que nos conduzam a entender qual o nível de oração, qual o padrão de oração que nós devemos fazer para alcançarmos de Deus uma perspectiva de sermos instrumentos do Senhor nesse momento tão difícil, tão complexo, né? Mas eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Timóteo. Na última quinta-feira nós falamos um pouco sobre esse texto, mas eu quero ler com você, mais uma vez, esse texto aqui, porque ele fala sobre o poder da intercessão. 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 3, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então veja, queridos, nós estamos trazendo à memória exatamente aquilo que o apóstolo Paulo coloca nesse texto, que isso é bom e aceitável diante de Deus. Portanto, eu quero trazer isso como uma reflexão importante para a nossa vida e nosso coração, porque ele diz que, antes de tudo, devemos praticar isso. Súplicas, orações, intercessões são de graça. Como nós estamos falando sobre 7 áreas de intercessões, eu quero exatamente fazer entender aqui que a intercessão é esse posicionamento que a igreja, e nós como corpo de Cristo, a igreja, temos que ter diante das circunstâncias em que vivemos. Interceder é colocar-se perante Deus em favor do outro. E várias áreas que tenho apresentado aqui é exatamente porque a oração, o poder da oração é determinante para mudar todo o contexto e toda a história
em que nós vivemos. Então nós precisamos ter a consciência de que a oração não é um mero ritual que praticamos, né? Muitas vezes somos ensinados como se a oração fosse algo mecânico, como se fosse um ritual a ser feito e ele por si só reproduzisse alguma coisa. Mas a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, eu quero que você comece a entender que a sua aproximação de Deus para orar, para interceder, para suplicar, começa com a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para praticar esta oração que transforma, né, nós precisamos entender e acreditar que a oração é uma das formas de aproximar o homem de Deus. Também, Deus tem um desejo de que nós, como filhos, nos aproximemos dele e façamos orações dentro da sua vontade. A oração faz com que Deus se mova a favor de um indivíduo, de uma família, de uma nação, de uma forma imensurável. Então, quando oramos, nós temos que crer no poder da oração. Por quê? Porque há um Deus que ouve, há um Deus que atende, há um Deus que deseja essa aproximação dos seus filhos, né? Que clame a Ele, busquem a Ele, que intercedam diante dEle, para que Ele possa então agir e operar. Então a pergunta que eu faço para você é, então por que oramos? Né? Observe no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que Deus deu ao homem domínio sobre toda a criação. Criou, pois, o Senhor Deus o homem, né, e disse para ele, crescei, multiplicai, governai sobre a terra, né, assenhore-se disso, domine sobre isso. Então, há uma ordem clara que o homem pode participar da criação com Deus com domínio. Então, isso é representar Deus aqui na terra, é ser um com Ele, criados em mais semelhança dEle. Então, quando nós participamos do ato criativo de Deus aqui na terra, através da oração, através do clamor, da súplica, nós estamos participando do governo de Deus sobre a terra. Olha só o que diz o Salmo 115, versículo 16. Esse salmo ele é interessante. Ele vai dizer que o Senhor deu ao homem o poder, né, para os homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então veja como a Escritura se une, né? Desde Gênesis a esse texto do salmista, como Deus quer que o homem participe do processo criativo sobre a terra, de governo, domínio e de alterar a realidade. Então, quando nós entendemos o poder que nós temos na oração, aproximamos do Deus Criador, quando oramos, clamamos, suplicamos, buscamos a face dele, nós estamos participando diretamente das determinações divinas sobre a terra. Então, querido, isso é uma forma de ser filho de Deus, participante da vida de Deus aqui na terra. Por isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, olha só que perspectiva interessante dessa oração que Jesus nos ensinou, né? Se ele deu autoridade ao homem sobre a terra para intervir, ele está contando conosco, ele está contando com cada um de nós, para que nós possamos dessa abertura de atuar pelo poder de Deus aqui na terra. Então, quando eu oro segundo a vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus realiza todos os feitos, né, que estão segundo a sua vontade. Então, a intenção de Jesus ao orar dessa maneira era que a vontade do Pai, existente na sua esfera de domínio, o céu, pudesse se manifestar na nossa dimensão de realidade, que é a terra. Então, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então, volto para você com a pergunta, né, que eu fiz agora há pouco. Por que oramos? Então, como o apóstolo Paulo nos incentivou, oramos para viver uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Além disso, oramos porque queremos que o céu se una, né, na terra e na nossa nação, se cumpra a vontade de Deus sobre a nossa terra, a nossa nação. Queremos que as realidades de Deus invadam cada área de nosso país. Queremos que as realidades do reino se manifestem nos indivíduos, nas famílias, nas igrejas locais, na política, né, que é o governo, na educação, na economia, nos meios de comunicação. Hoje, o fator
que quero destacar é educação. Então nós temos que orar porque queremos que a vontade de Deus seja manifesta diariamente em nosso país. Vale mencionar que para isso acontecer eficazmente, precisamos nos conscientizar de que a oração precisa ser acompanhada com o nosso testemunho diário, o nosso testemunho vivo, com a nossa participação, com uma posição de filhos de Deus em cada área que Ele nos coloca. Se você é trabalhador da educação, em especial o foco é educação hoje, se você é um professor, ou é aluno, ou é um servidor numa escola, não importa a posição que você ocupe no setor educacional. Se você é pai e mãe que tem filho na escola, se você é jovem, estudante, seja do ensino fundamental, médio ou no ensino superior, nós estamos passando por esses ambientes. E esse ambiente de educação, ele influencia o nosso modo de pensar e de ser. Então, quero trazer à luz uma reflexão, ainda em Gênesis, quando a Bíblia diz que o fator que provocou a queda do ser humano foi a busca do conhecimento do bem e do mal. Olha só que coisa intrigante, né? Ali no Éden, Deus criou todas as coisas de uma forma perfeita, maravilhosa. E de repente, Deus dá um único comando dizendo: de toda a árvore do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque certamente morrerás. Então isso ficou conhecido como o pecado ou a queda de Adão e Eva. E esse pecado tem nome, foi a desobediência. Por quê? Porque o homem teve desejos, né? A Bíblia diz que aos olhos dos homens, saltou uma concupiscência, um desejo desenfreado de conhecer, de desejar, não só experimentar o sabor daquele fruto, mas de ver o resultado, que ele poderia trazer na sua vida. E eles foram instigados que eles teriam os olhos abertos e seriam iguais a Deus. Então hoje nós vemos muito claramente isso. Quanto mais as pessoas buscam conhecimento, quanto mais elas estudam, quanto mais elas têm títulos, na maioria das vezes elas se distanciam de Deus, se afastam do conhecimento do Criador e passam a ter apenas uma visão de mundo dentro da racionalidade, dentro da perspectiva científica que é baseada naquilo que é sensível e é fácil de se conhecer pela nossa capacidade humana de conhecimento. Então, meus amados, eu quero aqui exatamente refletir com você sobre a educação como um fator fundamental. Nós falamos de áreas de conhecimento, de modelos educacionais, que ao longo da história tiveram um papel importante na formação de sociedades, de nações, juntando a cultura local, a forma de transmissão, de aprendizado, e foram constituindo-se modelos didáticos, com conteúdos próprios para ensinar, formatar o desenvolvimento, desde a infância até a fase adulta. Então, a educação tem um papel importante. E a Bíblia diz que existem ações espirituais, principados, potestades e dominadores do mundo tenebroso, que atuam exatamente sob essa perspectiva de influenciar o modo de pensar do homem. Talvez você já ouviu aquela frase que a mente vazia é a oficina do diabo. Se a sua mente não é ocupada com conhecimento que edifica, que transforma, que é agradável a Deus, vai se tornar um instrumento de direcionamento para contrariar a vontade de Deus e exatamente trazer conflitos, distúrbios, facções, divisões, partidarismo, todas as práticas que vemos como comuns na nossa sociedade hoje. É comum cada um ter opinião sobre tudo. É comum cada um ter uma forma de pensar, uma linha de pensamento, uma filosofia que dá fundamentação e baseia as suas ideias. Então, queridos, você e eu como cristãos, precisamos de ter a palavra de Deus como único fundamento da nossa fé e regra de prática de vida diária em todos os níveis, na aplicação prática na família, na aplicação prática nas finanças, na aplicação prática da nossa própria vida espiritual. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de fazer essa aplicação. É exatamente por isso, porque existem ações espirituais que tentam manter você na ignorância. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo, Satanás, ele cegou o entendimento e ele coloca como que uma nuvem cegando esse entendimento das pessoas, impedindo-as de abrir os olhos e conhecerem a verdade divina, porque um dia Adão e Eva abriram os olhos para conhecer o bem e o mal. E para ter uma revelação daquele que é amor, daquele que é bom, daquele que é perfeito, é preciso um novo nascimento, uma experiência pessoal com Deus. E Jesus veio para tirar essa cegueira espiritual,
nos tirar do reino das trevas e nos trazer para a luz. Esse é um processo de conhecimento, de revelação. A Bíblia diz: errais por não conhecerdes as Escrituras. O meu povo erra por lhes faltar conhecimento. Mas aí você pergunta: pastor, mas o senhor está falando de educação como esse instrumento que modela o modo de ser e de pensar? Sim. Se você tiver uma educação que pare somente no conteúdo, da filosofia ou das áreas de conhecimento, práticas, técnicas, para uma vida, reproduzir sua vida social, sua vida profissional, não lhe será suficiente. Porque entra na linha da árvore do conhecimento, do bem e do mal, e não vai ser um instrumento de transformação para conhecer a Deus e experimentar esse poder criador em Deus, o que somente a fé pode produzir. E a fé, quando você se aproxima de Deus, é porque você já está descortinando, tendo seus olhos abertos para o mundo espiritual, e você então está podendo conhecer de fato o seu Criador e a capacidade, junto com Ele, através da oração, da intercessão, de se mover no seu relacionamento com Ele e se tornar um influenciador da realidade, tanto no mundo espiritual para o mundo visível, físico, material. Então é por isso que a fé produz resultados, faz vir à existência aquilo que não existe, aquilo que os olhos humanos não veem e não podem tocar. Por isso que a fé tem aquele conceito lá em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e é a certeza das coisas que se esperam. Então, amado, quando nós nascemos de novo em Jesus, a Bíblia diz que nós somos transportados do reino das trevas para a luz. Fomos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E junto com Ele nós temos poder de influenciar a nossa humanidade, a terra, os ambientes, os territórios onde nós nos movemos e andamos, onde estudamos, onde lecionamos, onde negociamos, onde convivemos em comunidade. Mas é preciso descobrir o poder da intercessão. Então, quando eu oro, por mim como indivíduo, por minha família, pela igreja, pelo governo e hoje especialmente pela educação enquanto esse ambiente que influencia o modo de ser e de pensar. E eu quero convidar você exatamente a se posicionar diante de Deus para compreender a necessidade da oração pelo setor educacional da nossa nação brasileira hoje. Então é só você verificar que há muitas ideologias, sendo permeadas e filtrando dentro do conteúdo didático. Questão de gênero, a questão religiosa, que agora o Estado é laico e você não pode mais falar de uma religião exclusiva, você tem que falar de forma geral, de todo e qualquer grupo religioso, em qualquer contexto. Então veja que você começa a ser confrontado com aquilo que você acredita, com aquilo que é um padrão para você, com aquilo que é absoluto para você. E agora você passa a ter várias opções de informações e você então escolhe. Então olha só que ambiente de risco e perigoso, se você não tem nada absoluto para se agarrar. E Deus é esse único ser absoluto, único, criador, que existe para nos socorrer, nos ajudar, nos fortalecer e nos fazer entender como participar no seu ato criador por meio da fé. Então nós precisamos compreender o conceito de educação, A educação não apenas como um conceito racional, como instrumento apenas cujos objetivos e funções dentro do fenômeno social, que aparece estando relacionada ao contexto político, econômico, científico e cultural de uma sociedade, historicamente determinada. Então vamos relembrar um fato. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão: eu quero que você saia da tua parentela, saia da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E você vai deixar tudo, toda a sua cultura, todo o conhecimento, eu vou passar a revelar a você a minha vontade. Eu vou estabelecer uma nova nação. E essa nação vai se tornar um referencial na terra sobre mim, sobre o meu poder, a minha grandeza. Então Abraão vivia uma nação politeísta. Muitos deuses, era fabricante de Deus o pai dele. E ele, por certo, fabricava com seu pai. No entanto, agora ele começa a ter uma revelação. E por meio da fé, Abraão se tornou o pai da fé. Ele sai para experimentar um conhecimento que só Deus poderia lhe dar. Então, dentro do contexto histórico, bíblico, desenvolvimento da nação de Israel, a nação de Israel não vai só no berço, no nascimento com o pai Abraão, mas no seu, vamos dizer assim, no seu embrião dentro do Egito. Aquela nação vai ser desenvolvida
e confrontada pelo politeísmo e com o discurso de um só Deus, único e verdadeiro. E aí Deus vai trabalhar através de Moisés um nível de revelação para aquele povo. Vai trazer a sua palavra, vai trazer os 10 mandamentos, vai dar experiência a esse povo com ele para exatamente redirecionar o coração ao único verdadeiro Deus, Senhor dos céus e da terra. Então, o processo histórico vivido, toda a construção cultural dentro do Egito, Deus então teve que construir um novo modelo de nação e Deus influenciou a formação daquela nação por meio da sua palavra revelada aos seus profetas, àqueles homens que ele usou como juízes, como governantes na sua nação em Israel. Amados, não é diferente hoje, né? Eu, você, estamos dentro dessa sociedade e nós temos que cumprir o chamado de Jesus, que é ser sal e luz nessa terra. E para ser sal e luz, nós precisamos dar sabor. Nós precisamos distinguir, né, os sabores existentes. Como luz, nós temos que dissipar as trevas, iluminar, trazer revelação, conhecimento da verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Então, querido, educação é, portanto, um processo social que se enquadra dentro de uma concepção determinada de mundo. Então, vamos trazer a cultura do reino de Deus, né, para dentro do conceito educacional e sermos influenciadores. E nós podemos fazer isso vivenciando, né, de forma prática, dentro de todas as dimensões da nossa vida social, né, influenciando nos relacionamentos, sendo esse sal e essa luz que é determinante na vida social. Eu quero ler com você um texto para a gente concluir aqui e orar, que está em 2 Coríntios, no capítulo 2. Eu quero ler com você aqui rapidamente. Diz assim o texto: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja que nesse aspecto aqui, esse versículo que o apóstolo Paulo traz essa luz em Coríntios, está dizendo que, embora andamos na carne, ou seja, vivemos nessa terra, temos os 5 sentidos, temos um conhecimento sensível da vida humana, as experiências científicas, todas as possibilidades de conhecer, viver, experimentar, mas não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas sim poderosos em Deus, para que destruir fortalezas e anular sofismas. O que são sofismas? São argumentos que parecem ser verdadeiros, mas na verdade eles acabam levando as pessoas ao engano. E toda altivez, né? Quando Adão e Eva comeram daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma das coisas que entrou no coração deles foi a soberba, a altivez, né? E a soberba precede a ruína. Então, quando a Bíblia está dizendo isso, nós temos que começar a balizar esse conhecimento, né, do meramente científico da vida humana, ou seja, pelo conhecimento sensível, sensorial que nós temos, né, ou por aquilo que a ciência diz que é verdade, e ora ela se afirma, ora ela se contradiz, né? Mas tudo isso às vezes se levanta contra o conhecimento de Deus. E é pelo poder da oração, é nos movendo na intercessão, é que vamos alterar, vamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque aí é o reino de Deus, o reino dos céus, cumprindo a sua vontade aqui na terra. Então aí a oração do Pai Nosso começa a fazer sentido. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então que você seja esse intercessor, seja esse luzeiro, seja esse saleiro que vai orar pelo setor educacional da nossa nação, que está em muitos momentos vivendo crises, dificuldades históricas, né, de processar as matrizes, né, de formação da nação brasileira, né, uma herança, às vezes matricial, que não foi boa e que leva as pessoas a ter um pensamento de ser pequeno, ao invés de ser grande. Né? Por isso que a educação influencia o seu modo de pensar e de ser. Todo conhecimento que você adquire determina se você vai ser um vencedor ou vai ser um fracassado. Então, querido, a partir do princípio bíblico, a Bíblia diz que esse conhecimento em Deus
nos liberta, nos transforma, nos traz luz e somos capazes de discernir bem todas as coisas. Então que o Espírito de Deus te auxilie e te ajude nessa noite a entender que você precisa orar pela questão educacional brasileira para que essa nação seja transformada. Por isso devemos tirar tempo de oração por cada aspecto, né, que fragiliza a nossa educação. Por exemplo, a falta de investimento na educação? Sim. É garantido o acesso e mais participação das famílias no setor educacional? As cargas horárias são condizentes às vagas para garantir acesso à formação das pessoas, principalmente aquelas em vulnerabilidade social? Como fortalecer a escola pública brasileira? Há um modelo distorcido de formação dos docentes no Brasil? Os conteúdos e modelos didáticos são de fato próprios, apropriados? E eu sei que há muitos dentro da nova aliança que são da área educacional. É hora de refletirmos e de começarmos a orar e interceder para que esse ambiente da educação possa ser transformado pelo poder de Deus. Mas quem é que transforma alguma coisa? Pessoas. Nós somos representantes de Deus na terra. É a nossa ação, a nossa atitude, o nosso posicionamento, a nossa defesa e principalmente a nossa oração tem poder para mudar a história. E nós vemos as dificuldades que as pessoas têm com esse entendimento. Mas eu e você, como igreja, nós podemos influenciar de forma muito poderosa. Portanto, quero te convidar a se posicionar como uma pessoa de oração e de intercessão a partir de hoje, por esse ambiente da educação na nação brasileira. Queremos essa nação transformada, mas precisamos que ela tenha uma mentalidade de não ser subserviente, de ser escrava, de ser dependente de um sistema, mas de buscar autonomia, empoderamento. E quando nós lemos a palavra de Deus, ela traz essa premissa de que nós podemos ser iguais a Deus, ser filhos de Deus, reproduzir uma vida na terra de alguém que move-se pela fé e que o reino dos céus vem e altera e transforma a realidade terrena. Portanto, você pode mudar os ambientes da sua casa, da sua vida, através deste conhecimento da fé. Amém, querido? Então, ore comigo. Vamos clamar a Deus para que a nossa vida, a nossa história seja alterada. E o apóstolo Paulo, extraordinariamente, ele fala de uma percepção de que enquanto seres humanos com um padrão mental, um padrão emocional, a nossa capacidade racional de inteligência, é preciso passar por uma transformação da mente. Tanto que em Romanos capítulo 12, no versículo 2, ele vai dizer que não devemos nos conformar com esse padrão do mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente precisa absorver um conhecimento que não é só terreno, precisa absorver o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, e toda a sabedoria vem do alto. E quando você tem esse conhecimento divino, a mente transformada, pensando como Cristo, pensando como um filho de Deus, pensando como alguém que é participante da criação, porque agora você é chamado a ser um com Ele, igual a Ele. E você então, na sua oração, na sua palavra, na sua atitude, tem um poder transformador da realidade. Começa em você. Mudança de mentalidade para transformar a realidade. Amém? Vamos orar? Que Deus possa estar te abençoando nesse momento e de uma forma especial trazendo vida ao teu coração. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai, eu te adoro e te louvo, Deus, por esse momento, estar com os teus filhos que nos ouvem, nos veem. Que a bênção do Senhor os alcance onde estiverem agora. Em especial, Senhor, pelo ambiente educacional da nossa nação brasileira. Sabemos que há grandes conflitos por ideologias, por conteúdos didáticos, por posturas, posições, por falta de investimento, por questão de formação continuada ou às vezes descontinuada de docentes. Deus, que a sua misericórdia alcance essa nação brasileira, porque nós, como igreja do Senhor, podemos influenciá-la. Senhor, temos um papel importante de nos aproximarmos, de sermos participantes, de sermos ativos, Deus, dentro do processo educacional da nação, dentro dos conselhos municipais de educação, conselho estadual, conselho nacional, Deus, como professores, servidores, ou como alunos, ou como família. Deus, ajuda os teus filhos a entenderem e a se posicionarem diante, Deus, dessa missão extraordinária de transformar as nações.
e começando em nossa nação, em nossa casa, em nossa vida. Dá aos teus filhos graça, sabedoria e entendimento para se posicionar, começando numa vida de oração, ó Deus, que dá foco, ó Deus, a lutar por esse ambiente que precisa ser transformado. Ó Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti por essa noite estar trazendo essa palavra e despertando os Teus filhos a serem intercessores, ó Deus, por esse ambiente educacional brasileiro. Que isso comece em nós, que possamos nós sermos os aprendizes, alunos, discípulos de Jesus, para reproduzir esse ensino, ó Deus, e nos tornar mestres, ensinando a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor. Te louvo e te agradeço por essa noite, por esse momento com os Teus filhos, e abençoe cada um na sua necessidade, supra a necessidade do Teu povo, abençoe e alcance aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, meu Deus, com problemas financeiros, com problemas conjugais. Que a bênção do Senhor alcance e quebre todo o jugo, desfaça todo o laço do passarinheiro, que a Tua unção, meu Deus, traga revelação, ensino, aprendizado para uma vida prática de fé, uma vida cristã autêntica, que glorifique o Teu nome. Oramos a Ti agradecidos, meu Deus, e pedindo a Ti que ensine os pais a serem os primeiros professores dos seus filhos, a ensinar os filhos o caminho que devem andar, para que quando for velho não se desvie dele. Ensina-nos, Deus, a sermos esses instrumentos, ó Deus, para que a glória do Senhor seja revelada na terra. Pai, que o Senhor gere fome e sede, ó Deus, do conhecimento do Senhor na nossa nação. Gere fome e sede de conhecimento do Senhor na nossa nação. E que haja, Pai, arrependimento de pecados, de posições, Deus, que foram contra a Tua palavra e a Tua vontade. Que haja mudança de pensamento dos governantes, nas lideranças, meu Deus, naqueles que estão investidos de autoridade, para que haja, meu Deus, realmente uma possibilidade de transformação da nação brasileira. Eu oro a Ti, agradecendo a Ti, porque sei que a Tua bênção nos alcança em nome precioso de Jesus. Amém, queridos? Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e vos dê a paz, hoje e para todo sempre. Quem recebe, diga amém e dê o seu glória a Deus. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Espero você para o nosso próximo encontro no domingo às 19 horas, numa live com celebração, com louvores, com adoração, em nome de Jesus. Amém?